Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Levítico, narração, Margarete Vital. Capítulo 12, Purificação das Mulheres. Tornou o Senhor a falar a Moisés e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se uma mulher, tendo usado do matrimônio parir macho, será imunda 7 dias e estará separada da mesma sorte que nas suas purgações menstruais. Ao 8º dia será o menino circuncidado, e ela ficará ainda 33 dias a purificar-se das consequências do seu parto. Não tocará a coisa alguma santa, nem entrará no santuário, até se acabarem os dias da sua purificação. Se ela parir fêmea, será imunda 2 semanas, como nas suas purgações menstruais, e ficará 66 dias a purificar-se das consequências do seu parto. Completos que forem os dias da sua purificação, ou por filho ou por filha, levará ela à porta do tabernáculo do testemunho um cordeiro de 1 ano, para ser oferecido em holocausto, e oferecerá pelo pecado um pombinho ou uma rola, que entregará ao sacerdote, o qual os oferecerá diante do Senhor e rogará por ela. E assim será ela purificada das consequências do seu parto. Esta é a lei que deve observar a que tenha parido macho ou parido fêmea. Se ela, porém, não teve modo de poder oferecer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para ser oferecido em holocausto, outro pelo pecado. E o sacerdote orará por ela, e ela será assim purificada. Nota explicativa, capítulo 12. As impurezas que circundam a parturiente são o efeito e recordação da origem impura do homem, contaminada pelo pecado dos nossos primeiros pais, conforme Vacari. Capítulo 13. Lepra dos homens. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão e lhes disse: o homem em cuja pele ou em cuja carne se formar alguma diversidade de cor, ou alguma bostela, ou qualquer coisa de luzente que pareça a praga da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a qualquer de seus filhos. Se ele vir que aparece lepra na sua pele, que o pelo mudou de cor e se fez branco, que os lugares onde aparece a lepra estão mais encovados do que a pele e do que a restante da carne, é sinal que aquilo é a praga da lepra, e o tal homem será separado da companhia dos outros por juízo do sacerdote. Se aparecer uma branquidão luzidia sobre a pele, sem que este lugar esteja mais encovado do que o restante da carne, e o pelo está da cor que sempre teve, o sacerdote o encerrará 7 dias e o examinará ao dia 7º. E se a lepra não foi por diante e não se entranhou mais pela pele dentro, torná-lo-á a encerrar outros 7 dias. Ao 7º dia examiná-lo-á. E se a lepra parecer mais escura e não tiver lavrado mais pela pele, declará-lo-á limpo, porque isto é sarna. Este homem lavará os seus vestidos e será limpo. Se depois que ele foi visto pelo sacerdote e declarado limpo, cresceu novamente a lepra, tornar-lhe-ão a levar, e ele será condenado de imundo. Se a praga da lepra se achar num homem, será ele levado ao sacerdote, e ele o examinará. E quando na pele apareça uma branquidão e os cabelos tenham mudado de cor, e a mesma carne apareça viva, julgar-se-á esta uma lepra muito inveterada e muito arraigada na pele. Por isso o sacerdote o declarará imundo e não o encerrará, porque a sua imundície bem se está vendo. Se a lepra aparecer como em flor, de sorte que vá lavrando pela pele, e ela a cubra toda desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos, o sacerdote o examinará e julgará que a lepra que ele tem é limpíssima, porque se tornou toda branca. Assim o tal homem será declarado limpo. Mas quando nele aparecer a carne viva, então será ele declarado imundo por juízo do sacerdote e será considerado na classe dos imundos, porque a carne viva, se está salpicada de lepra, é imunda.
Se ela se mudou e de novo se tornou a fazer branca e cobriu todo o homem, o sacerdote o considerará e o declarará limpo. Quando tendo havido na carne ou na pele de algum uma úlcera que fosse curada, aparecer no lugar da úlcera uma cicatriz branca, ou tirando-a vermelho, será este homem levado ao sacerdote, o qual, vendo que o lugar da lepra está mais encovado do que toda a mais carne, e que o pelo se mudou e se fez branco, declará-lo-á imundo, porque isto é a praga da lepra que se formou na úlcera. Se o pelo está da cor que sempre teve, e a cicatriz algum tanto escura, sem estar mais encovada do que a carne vizinha, o sacerdote o terá recluso 7 dias. E se o mal cresceu, declarará que isto é lepra. Mas se ele parou no mesmo lugar, não é outra coisa, senão a cicatriz da úlcera, e o homem será declarado limpo. Quando, tendo-se queimado algum homem na carne ou na pele, estando curada a queimadura, se tornou a cicatriz branca ou vermelha, o sacerdote a considerará, e se vir que ela se fez toda branca, e que este lugar está mais encovado do que o restante da pele, declará-lo-á imundo, porque isto é que a praga da lepra se formou na cicatriz. Se o pelo não mudou de cor e o lugar ferido não está mais encovado do que o resto da carne, e a lepra aparece algum tanto escura, tê-lo-á fechado 7 dias, e ao dia 7º o examinará. Se a lepra cresceu por cima da pele, declará-lo-á imundo. Se esta mancha branca parou no mesmo lugar e se fez algum tanto escura, isto é somente a praga da queimadura. Por isso ele será declarado limpo, porque esta cicatriz é efeito do fogo que o queimou. Se nascer lepra na cabeça de um homem ou de uma mulher, ou na barba de um homem, o sacerdote o examinará. E se este lugar estiver mais encovado do que o resto da carne, e o cabelo tirar para amarelo, e estiver mais delgado do ordinário, ele os declarará imundos, porque isto é lepra da cabeça e da barba. Mas se ele vir que o lugar da mancha está igual com a carne vizinha, e que o cabelo está negro, tê-lo-á fechado 7 dias, e examiná-lo-á no dia 7º. Se a mancha não cresceu e o cabelo conservou a sua cor, e o lugar da praga está igual com a mais carne, será o homem rapado, menos no lugar desta mancha, e tê-lo-ão recluso outros 7 dias. Se ao dia 7º se achar que a praga parou no mesmo lugar, e este não está mais encovado do que a mais carne, o sacerdote o declarará limpo, e ele, lavados os seus vestidos, será limpo. Se depois de ele julgado limpo tornar ainda esta mancha a crescer sobre a pele, não inquirirá, mas se o pelo se mudou para amarelo, porque a olhos vistos está imundo o homem. Mas se a mancha perseverar no mesmo estado e os cabelos estiverem negros, deve o sacerdote conhecer que o homem está são, e afoitamente o pronuncie limpo. Se aparecer alguma branquidão na pele de um homem ou de uma mulher, o sacerdote os considerará. Se ele achar que esta branquidão, que aparece sobre a pele, é um tanto parda, saiba que isto não é lepra, mas somente uma mancha de cor branca, e que o homem está puro. Quando a um homem lhe caem os cabelos da cabeça, fica ele calvo e é limpo. Se os cabelos lhe caem de diante da cabeça, fica ele anticalvo e é limpo. Se sobre a pele da cabeça ou de diante da cabeça, que está sem cabelos, se formar uma malha branca ou vermelha, o sacerdote, tendo-o visto, o condenará indubitavelmente como ferido de lepra que lhe nasceu no lugar da calva. Todo o homem, pois, que estiver iscado de lepra e que foi separado por juízo do sacerdote, terá os seus vestidos descosidos, a cabeça descoberta, o rosto tapado com o seu vestido, e gritará, dizendo que ele está imundo e sujo. Por todo o tempo que ele estiver leproso e imundo, habitará só fora do campo. Lepra dos vestidos. Se um vestido de lã ou de linho for infecto de lepra na cadeia ou na trama, ou se uma pele ou qualquer coisa feita de pele, dado o caso que nele se vejam umas manchas brancas ou vermelhas, julgar-se-á que isto é lepra, e os tais vestidos ou peles mostrar-se-ão ao sacerdote,
o qual, depois de os examinar, tê-los-á fechados 7 dias. Ao dia 7º, torná-los-á a ver, e se ele achar que as manchas cresceram, será isto uma lepra arraigada, e ele julgará que estes vestidos e todas as outras coisas, onde se acham as nódoas, estão imundas, e por isso fá-las-á queimar no fogo. Se ele vir que as manchas não cresceram, ordenará que se lave o que aparece infecto de lepra, e tê-lo-á fechado outros 7 dias. E vendo que o pano ou pele não recobrou a sua primeira cor, dado que a lepra não se aumentasse, julgará imundo o tal vestido e queimá-lo-á no fogo, porque a lepra se difundiu pela superfície ou o repassou todo. Mas se depois de lavado o vestido está o lugar da lepra mais escuro, rasgá-lo-á e separá-lo-á do resto. Se depois disto aparecer ainda uma lepra vaga e volante nos lugares que antes estavam sem mancha, deve tudo ser queimado. Se as manchas desaparecerem, lavar-se-á outra vez em água o que está limpo, e ele ficará purificado. Esta é a lei tocante à lepra de um vestido de lã ou de linho, da cadeia ou da trama, e de tudo o que é feito de pele, para se saber como tal vestido se deve julgar limpo ou imundo.